20 segundos, uma nova ação judicial em Santa Catarina. Isso quer dizer que apenas hoje, até agora, já temos 3.096 novos casos. 3.097. Outra maneira de enxergar é que para cada 5 catarinenses, nós temos uma ação judicial. Então olha para as duas pessoas que estão ao teu lado, para as duas pessoas que estão do teu outro lado. Se nenhuma delas te processar, é você que vai processá-las. Tomem cuidado como vocês vão interagir hoje, sejam gentis. Excesso ou não, é imprescindível que o judiciário tenha uma estratégia para atender essa demanda. Há 20 anos, quando eu entrei no Poder Judiciário de Santa Catarina, ainda calouro no curso de matemática, eu me achava um peixe fora d'água no meio de tantas pessoas formadas em direito. Sério, a cada 5 pessoas, 6 eram formadas em direito. Hoje, eu sei que a matemática e o direito se encontram num lugar comum: a jurimetria, a ciência que aplica conceitos matemáticos às ciências jurídicas. Mas, para falar de jurimetria, melhor do que falar sobre equilíbrio da pressão hidrostática, leis de potências ou modelos lineares hierárquicos, nós vamos conversar sobre como mangueiras, ervilhas e tomadas ajudam o judiciário catarinense a melhorar a prestação jurisdicional. No século XVI, o matemático belga Simon Stevin iniciou estudos de um princípio que foi aprimorado pelo matemático Pascal no século seguinte. Esse princípio é aplicado todos os dias na construção e reforma em todo o Brasil. Um pedreiro, quando precisa construir uma parede e que ela fique perfeitamente nivelada, ele estende uma linha de nylon. Só que essa linha de nylon, para ficar equilibrada, ele precisa usar uma mangueira. Mas não é qualquer mangueira, é uma mangueira com água. O princípio dos vasos comunicantes diz que um ou mais recipientes conectados entre si com o mesmo fluido tende ao equilíbrio. Mas como isso ajuda o judiciário catarinense? Em Santa Catarina temos 113 comarcas. Dessas, 40 são consideradas de pequeno porte, vara única. Mas mesmo entre essas comarcas, tem diferenças. Pensa o seguinte: tem uma comarca pequena no interior do estado, com um juiz atolado de processos, cheio de trabalho. A 200 quilômetros dali, outra comarca com muito menos entrada processual e um juiz, até certo ponto, ocioso. Antes, eram duas realidades paralelas. Hoje, nós conectamos elas com uma mangueira. Todo mês é calculado automaticamente a média de entrada processual desse grupo de comarcas. Aquelas que têm uma entrada acima da média têm o direito, no mês seguinte, a enviar um grupo específico de processos para aquelas comarcas que têm uma entrada abaixo da média. Isso causa equilíbrio na carga de trabalho. O programa de jurisdição ampliada redistribui quase 2.000 processos por mês. Isso faz com que a gente não precise ampliar o judiciário desnecessariamente, causando uma economia de 100 milhões de reais por ano. Análise estatística mensal aplicada no equilíbrio do trabalho, na melhoria das sentenças e na redução do tempo de julgamento. Mas nem sempre é tão fácil fazer uma solução automática. Às vezes precisamos fazer uma análise mais específica, mais criteriosa. Um economista italiano chamado Vilfredo, em 1896, estava coletando ervilhas no seu quintal e ele percebeu um padrão interessante. 80% das ervilhas vinham de 20% das vagens. Ele ficou intrigado com isso e foi analisar os dados de posse de terrenos na Itália. E identificou esse mesmo padrão.
20% da população tinha 80% das posses. Achou estranho, foi atrás de dados de outros países e esse padrão continuava. Vilfredo Pareto descobriu um padrão natural, que ficou conhecido como princípio de Pareto, ou lei do 80-20. A partir daí é possível aferir que 80% das multas são responsabilidade de 20% dos motoristas. 80% do tempo gasto na TV é responsabilidade de 20% do catálogo de um certo streaming de letra vermelha. 80% do aumento de acervo processual está concentrado em 20% das unidades judiciais. Toda unidade tem um juiz e essa unidade julga e recebe processos. O Conselho Nacional de Justiça definiu essa relação de Índice de Atendimento à Demanda, ou IAD, que é a divisão dos processos julgados pelos processos recebidos. Se essa relação é maior do que 1, maior do que 100%, isso é bom, porque está reduzindo o acervo processual. Agora, se essa relação é menor do que 1, aquela unidade está acumulando acervo. E isso é um problema. Como resolver isso? Ações genéricas diriam que a gente deveria colocar mais juízes, mais assessores, mais servidores. Mas ações genéricas tendem a custar muito e ter pouca efetividade. Ao analisarmos as unidades e trabalharmos em cima daquelas que mais precisam, os 20% que mais têm IAD, que tem o IAD que acumula acervo, nós conseguimos agir cirurgicamente para reduzir até 80% do acúmulo de acervo. A solução, aí sim, pode ser cooperadores que vão atuar por um tempo específico, uma mudança de gestão na unidade, ou até mesmo colocar aquela unidade no programa de jurisdição ampliada, aquele das mangueiras. Perceberam como eu conectei ervilhas com mangueiras? E por falar em conexão, tomadas. Eu aposto que vocês já olharam uma tomada de parede e viram um rosto. Sim? Aquela tomada de ar-condicionado antigo, que tem uma bolinha, parece que ela está fazendo oh. Esse é um efeito psicológico chamado pareidolia, que faz com que o ser humano identifique padrões na natureza. A gente pode identificar uma face, uma silhueta ou até mesmo um som. Esse é um princípio evolutivo que preparou o ser humano para antever os perigos da floresta. Isso está em todos nós. Só que isso não nos prepara apenas para os perigos, nos prepara para o futuro. E aí vem a história de um outro matemático, Tales de Mileto, em 600 a.C. Tales era constantemente zombado na cidade dele porque ele era alheio às coisas materiais. Ele estava sempre prestando atenção nas nuvens, nas florestas, no rio, e não queria saber de bens materiais. Bom, analisando esses padrões da natureza, Tales identificou que a próxima colheita de azeitonas seria excepcional. E aqui é importante falar que o produto da azeitona é o azeite. E o azeite, nessa época, era considerado o tesouro líquido. Porque com ele você cozinhava, você usava na medicina, em rituais religiosos, usava como maquiagem. Era realmente algo muito valioso. Então, Tales tinha essa informação, ou essa predição, de que a colheita de azeitona seria excepcional. Para se fazer o azeite, eu preciso de prensas, para prensar a azeitona. E aí o que vocês acham que ele fez? Que ele foi lá correndo e comprou todas as prensas? Não. Ele fez algo muito mais inteligente. Ele comprou o direito de usar as prensas.
antecipou um aluguel, criou o que hoje no mercado financeiro se chama opção de compra. Quando os produtores de azeitona, vendo que aquela colheita era fora do normal, correram para os donos das prensas, querendo utilizar para poder produzir azeite, e aí eles falaram: nada disso. Vocês têm que negociar com aquele cara que vocês ficavam zombando, Tales de Mileto. Tales ficou rico usando predição. Mas mais do que isso, ele provou outra coisa, que com um método é possível antecipar o futuro. E nós fizemos isso em Santa Catarina. Analisando variáveis de cada comarca, como crescimento populacional, IDH, número de nascimentos, veículos, casamentos, separações, juntamente com dados de entrada processual histórica, foi possível construir um modelo estatístico preditivo que diz quantos processos vão entrar de cada tipo nos próximos anos. Com esse modelo estatístico, criamos um painel de visualização onde a gente pode visualizar o estado inteiro e antever os problemas. Óbvio, ainda tem muito que se melhorar, tem outras variáveis para serem incluídas, mas é um processo, é um projeto pioneiro no Brasil. Predição antecipando problemas. Eu comecei aqui falando que a cada 20 segundos temos uma nova ação judicial em Santa Catarina. Em 2025 foram 1,7 milhões de casos novos. Só que atrás desse número, atrás desses processos, há pessoas. Tem uma mãe esperando uma pensão, um trabalhador aguardando uma indenização, uma família ansiando por justiça. E eles esperam que o judiciário faça muito mais do que reaja. Eles esperam que a gente antecipe os problemas, que a gente evite os excessos. E é por isso que em Santa Catarina a gente não usa apenas leis, a gente também usa matemática. Porque a melhor maneira de evitar excessos, evitar problema, é analisar o passado com números e antecipar o futuro de quem mais precisa da gente. Obrigado.